Esse acoplamento aqui, galera, é o acoplamento do tipo corrente. Deixa eu abrir ele aqui. Vamos carregar. É o acoplamento do tipo corrente. Esse acoplamento aqui, turma, ele opera em condições extremamente críticas e com alta transferência de torque, tá? Alta transferência de torque. É um acoplamento muito robusto, muito robusto, muito robusto mesmo, tá bom? E a gente tem alguns pontos para discutir sobre ele aqui. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer é o seguinte: o que nós temos aqui, turma? Olha o furo do eixo aqui, ó. De um lado, a gente tem um eixo que está com diâmetro maior, e do outro lado nós temos o eixo que está com diâmetro menor. O que é isso daqui, pessoal? Normalmente, quando você tem lá, por exemplo, o eixo de saída de um redutor, tá? O eixo de entrada de um redutor, o eixo de saída de um motor, o eixo de saída de um redutor que vai para um tambor. Existe essa variação de diâmetro. A variação de diâmetro está ligada à capacidade de torque do conjunto. Então a gente precisa estar atento, além do posicionamento de chaveta, observe que aqui continua paralelo, ok? A gente tem que estar atento também ao dimensionamento correto do eixo. Imagina, você vai pegar o acoplamento, mede o eixo de um lado, está igual, por exemplo, do redutor, mas aí do outro lado precisa de um furo do eixo maior, o eixo está errado, o eixo está menor, não vai dar montagem. Entende? Então tem que estar atento quanto a isso também. Falando sobre o acoplamento de corrente, turma, é um acoplamento muito robusto, não apresenta uma frequência de falha muito alta, porém, ele precisa operar com essa capa laranja aqui, ó, que a gente está vendo aqui, montada, com ele lubrificado, para evitar desgaste dos elementos de transmissão, para evitar desgaste dos elementos da corrente, para evitar desgaste dos dentes do acoplamento. Entende? Se a gente não tiver com esse acoplamento lubrificado, o que vai acontecer, galera? Na medida que ele vai operando, essa capa aqui, ela vai dificultar a nossa inspeção. E ela vai dificultar também com que a gente ouça algum ruído anormal que esse acoplamento pode ter. Se faltar lubrificação nesse acoplamento, você vai ter o atrito seco entre a corrente e os dentes do próprio acoplamento. Esse atrito ele vai ser transformado depois em desgaste excessivo. Então, a falta de lubrificação aqui, turma, ela vai gerar danos no acoplamento em si, no próprio acoplamento, tá? Principalmente nos dentes do acoplamento aqui, e vai gerar danos também na transmissão do seu conjunto. Se tiver seco demais, o acoplamento ele não vai ter aquela função de absorver pequenos choques. Se tiver muito seco, você vai ter um atrito tão alto aqui que vai gerar desgaste, às vezes, de 3, 4 milímetros em cada dente desse. O que vai acontecer? Se você tiver um acionamento que ele possui 2 motores, um de cada lado, acionando por um tambor, 2 ou 3 motor, 4 motor, depende do projeto, e um desses acoplamentos ele desgastou demais, se ele desgastar demais, ele não transmite movimento mais. Ele vai perder a segunda função, a principal função que ele tem, que é transmitir movimento. Por quê? Ele desgastou muito. Se o acoplamento de um lado desgastou aqui nos dentes 3, 4 milímetros e o outro acoplamento está novo, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar o outro. Esse aqui ele vai estar girando pela inércia. Aí você vai ter um eixo aqui que vai estar girando, A corrente em si, uma parte da corrente, ela vai girar primeiro sem transmitir movimento para depois acionar a outra, como a gente tem a folga. E o que começa a acontecer? Você começa a ter quebra, ter trinca na figura 8 da corrente. Entende, galera? O problema, ele não começa a acontecer na corrente em si, ele começa a acontecer por ausência de lubrificação. A ausência de lubrificação vai gerar desgaste excessivo dos dentes, gera desgaste excessivo dos dentes, vai gerar folga, se gera folga, você não tem contato, se não tem contato, não tem transmissão de movimento. Se não tem transmissão de movimento, você vai sobrecarregar o outro motor, o outro acionamento, ou você vai torcer a sua corrente e vai ter quebra frequente da figura 8.
Ó, já colocaram no chat aí, ó, sofri muito com esse tipo de acoplamento já. A corrente quebrava direto. E vai quebrar. Por quê, turma? Ficou seco, desgastou, perdeu a tolerância de contato, ok? Perdeu a tolerância de contato. Para transmitir movimento, você vai ter um cubo girando primeiro, ele vai torcer a corrente e vai ficar provocando ali quebras frequentes na corrente de transmissão. E por que a corrente quebra, galera? Por que a corrente quebra? Para não quebrar o dente do acoplamento. O que é mais fácil você repor? O que é mais fácil você trocar? O cubo do acoplamento ou trocar a corrente? Entende, turma? Tem alguns componentes, quando a gente trabalha, né, assim, na medida que você vai trabalhando em manutenção, você vai perceber que existem alguns componentes que eles funcionam quase como fusível quando você tem alguma anomalia no conjunto. Então, se a gente tem desgaste excessivo, folga excessiva aqui, ó, se o acamamento está incorreto entre a corrente e o dente, o sintoma, quebra da figura 8. A figura 8 ela vai ficar quebrando, ela vai ficar quebrando. Se a figura 8 está quebrando muito, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma boa inspeção aqui dentro. Fazer uma inspeção legal aqui, medir os dentes, de fato medir. Abre o acoplamento, tira a capa, solta a corrente aqui, normalmente ela vai ter o clipe de fixação, que é esse daqui, esse branquinho aqui, ó, tá vendo? Solta os elos da corrente e faz uma inspeção medindo dente por dente do acoplamento. Quando você faz essa medição, você vai ver ali que se o dente tiver com desgaste excessivo, você rapidamente já vai ter uma noção do que você tem que fazer. Ou é programar a troca do cubo. Agora, o acoplamento quebrou, a corrente quebrou, você só foi lá, repôs a figura 8, meteu uma solda aqui, ou né, fez algum tipo de gambiarra, o que você vai estar colocando no seu conjunto? A probabilidade dele continuar quebrando. Aí ele vai quebrar essa figura 8, depois ele quebra essa figura 8, turma, essa plaquinha do lado aqui, ó. Eu vi algumas pessoas perguntando, né, o que é figura 8. Figura 8 é essa plaquinha que une as correntes na parte, né, que une toda a corrente, né? Toda a corrente, ela é composta por figura 8, pinos e roletes, tá? Então os roletes, eles ficam aqui entre os dentes, o pino fica por dentro do rolete e o pino, ele une as figura 8. Olha aqui, de lado aqui, ó, forma né, um 8, tá vendo? Parece um 8. Isso aqui é a figura 8 da corrente, ok? Aí quando você chega lá e faz uma solda aqui, porque essa figura 8 aqui quebrou, faz algum tipo de gambiarra, né? Tem gente que consegue soldar a corrente, né? Aí outra figura vai quebrar. Vai chegar um momento que você vai ter tanta gambiarra na corrente que o que vai quebrar vai ser o dente. É uma atividade que era programada, que era de 10 horas de duração para você trocar o cubo do acoplamento que está desgastado. Por que o cubo desgastou? Falta de lubrificação. Falta de lubrificação gerou desgaste dos dentes. Essa atividade demoraria 10 horas se for feito de uma forma programada. Por você ter feito muita gambiarra aqui, essa atividade vai demorar agora 24 horas ou mais. O dente vai quebrar. Não tem como fazer gambiarra depois que o dente quebra ou se o dente ficar muito fino, porque ele não vai transferir movimento. O que você vai ter que fazer agora? Trocar o cubo inteiro. Aí você vai ter que ir no estoque, olhar se tem cubo. Se tiver cubo, você vai ter que analisar se o diâmetro do furo aqui já está no diâmetro do eixo. Se não tiver no diâmetro do eixo, o que você faz? Você vai mandar para a oficina, espera a oficina usinar. A oficina vai usinar, vai devolver para a área, aí você vai desmontar tudo, vai... Olha o tempo que perdeu. Entende, galera? Então o problema, ele não começa na quebra da corrente. Ele começa na ausência da lubrificação do acoplamento. Se não tiver lubrificado corretamente, não vai rodar, não vai performar. Tá bom? E outro detalhe, esse acoplamento não pode operar sem a capa. Tem que operar com a capa, ainda mais se você estiver operando com ele em ambiente que tem muito particulado suspenso, precisa operar com a capa e bem protegido. Operando sem capa, vai encher de material aqui, vai gerar atrito excessivo e vai danificar o cubo do seu acoplamento.